É isso mesmo, Léo. A gente está aqui no Centro Cultural Basileu Toledo França para fazer um convite todo especial, porque próximo dia 5, segunda-feira, é a inauguração do Memorial do Mauro Bento. E nada melhor para falar com a gente sobre este assunto, um dos filhos dele, Mauro Bento Filho. Mauro, como é que surgiu a ideia desse memorial? Olha, já há alguns anos nós temos vontade de montar esse local para homenagear Mauro Bento, né, a pessoa que foi, pelo líder político que foi. A gente vinha guardando, nós, a família, né, e muitas pessoas também da própria comunidade, guardando objetos, documentos, fotos da época, né? E a gente, nesse momento, conseguimos, através da prefeitura, o prefeito Humberto, esse ambiente aqui no Basileu, Toledo França, o Centro de Cultura, e resolvemos, há uns 5 meses atrás, antes do período eleitoral, né, montar essa sala que nós estamos denominando agora de Memorial Mauro Bento, né? Para quem não sabe, onde a gente está aqui foi o Pronto Socorro Municipal, uma das primeiras obras, né, do Mauro Bento, ex-prefeito de Jataí, e uma das figuras mais ilustres dessa cidade. Antes da gente conversar, o Mauro Bento estava me explicando que ele queria deixar para fazer surpresa. Mas eu vou pedir, a gente está aqui com um álbum de fotos, né, atrás da gente, para ele falar alguma das fotos aqui, o que é que marcou aqui de importante para as pessoas saberem o que é que elas vão encontrar. Você vê aqui, por exemplo, o Festival das Abelhas, né? Você vê fotos de inauguração da Ponte do Gerva, né? Aqui o Mauro Bento quando foi deputado estadual, aqui quando foi presidente da Metais de Goiás, né? Nós temos aqui uma descrição da inauguração da Universidade Federal, na realidade isso aqui é um convite, né, para a inauguração da Universidade Federal de Goiás, a UFG em Jataí. Muita gente se recorda dessa inauguração, ela foi memorável, né? Então tem muita história que vai ser lembrada nessa inauguração do Memorial Mauro Bento. Eu acredito que as pessoas que vierem vão assim, voltar num túnel do tempo, porque aqui nós teremos cantores da época, nós teremos as pessoas que estavam à frente do poder público, estavam nos segmentos organizados, faziam parte do dia a dia, do cotidiano da cidade, que era uma cidade bem menor, mas uma cidade gostosa de se viver e que, assim, guarda lembranças muito bonitas e muito saudosas, né? Para as pessoas, né, conferirem, vão ter que vir aqui no dia a partir das 8 horas da noite, mas só para a gente adiantar, o que é que elas vão poder encontrar de itens pessoais aqui? Olha, aqui nós temos os objetos pessoais, o chapéuzinho que ele gosta, característico dele, que ele gostava de usar, camisa xadrez. Nós vamos ver muito daquele Favo, que era um jornalzinho que à época ele fazia, que chamava Favo, que contava os assuntos da administração pública. Aí tem os documentos, os diplomas, ele se formou no Mackenzie, né, faixa de prefeito, enfim, uma série de documentos públicos e documentos também pessoais da vida deles, né? Para o pessoal conferir, vai ter que vir aqui na segunda-feira. Com certeza, né? Eu gostaria, e aí aproveito esse espaço para convidar toda a comunidade jataiense, né? Aqueles que conheceram Mauro Bento, viveram aquela época, aqueles que não viveram, essa nova geração que ouve muitas vezes o pai, a mãe, o avô falar do Mauro Bento, né? E não sabem quem é o Mauro Bento. Às vezes acha, o Mauro Bento Filho é o vereador. Não. Aqui nós estamos falando, aqui não é o Mauro Bento Filho vereador, é o Mauro Bento Filho, né, que está nesse momento vereador, também tendo a oportunidade de inaugurar esse espaço fantástico que traz a memória, resgata a história e para mim pessoalmente até um momento emocionante, muito realmente difícil para a gente relembrar tanta coisa tão profunda, mas a nossa vontade é que a população venha e sinta aquela lembrança gostosa, como eu tenho procurado sentir, aquela saudade gostosa e lembrança de tempos tão bons que já se passaram, e a gente também tirar as coisas boas dessa época para levar adiante para os dias de hoje e para o futuro.
Como todo mundo sabe, eu não sou de Jataí, sou uma recém-moradora daqui e eu confesso que o Mauro Bento é uma das pessoas que eu mais escuto falar desde que eu cheguei na cidade. Todo mundo sempre fala com ótimas recordações, né, com muito carinho, muito saudosismo. O que marcou para você? Qual é a principal lembrança que você tem do seu pai? Olha, eu pessoalmente tenho tantas lembranças, né, falando como filho, né, é um pai amoroso, né, um pai companheiro, né, que me ensinou os valores, os princípios éticos, cristãos, né, então assim, eu tenho maior carinho, amor, saudades. Ele era um líder nato, né, tanto é que deixou história, né. Mauro Bento, quando morreu, tinha 13 anos que ele já não ocupava cargo público. Então ele mantinha esse vínculo com a população, porque sendo político nato, ele fazia isso naturalmente, né? Sem estar em cargo público nem nada, né? E isso já se fazem agora no dia 5, que a inauguração vai fazer 12 anos que ele faleceu. Então assim, 13 anos fora da vida pública, mais 12 anos depois de falecido, as pessoas ainda lembram com carinho, com saudosismo, né? E eu fico muito feliz, a minha família toda tem essa felicidade. Eu acho que esse é o maior legado que ele deixou, né? A gente passa nessa vida, realmente a gente considera que o mais importante não é acumular poder, patrimônio, é realmente deixar boas amizades, deixar um nome respeitado e querido pelas pessoas que conviveram, né? Então aqui as pessoas terão o privilégio de reviver essa história. Então, como agente político, hoje nós entendemos que, da mesma forma que hoje estamos homenageando Mauro Bento, né, nós devemos homenagear tantas outras figuras ilustres, né, porque isso é valorização da nossa história, valorização da nossa cultura, né. Eu estou tendo o privilégio, né, enquanto homem público, agente político, né, de estar aí agora como filho, né, inaugurando esse espaço tão importante, penso eu, para a cidade de Jataí, para a história de Jataí e especialmente para a nossa família. Mauro, essa sala vai ser fixa, né? Quem não puder vir na segunda vai perder aí uma programação bem completa que você está preparando, mas no decorrer depois do prazo dá para fazer visitação ainda. Sim. Aqui nós temos a Gracinha, que é uma servidora antiga da prefeitura, inclusive da época do meu pai, era muito amiga do meu pai na época, né, que trabalha aqui no Memorial, trabalha aqui no Basileu, né, é bom deixar claro que o Memorial é uma sala dentro do Basileu, né, algumas pessoas acham que o Memorial é uma coisa grandiosa, não, é uma sala simples, mas com essência muito grande, né, aqui é uma misturada história, né, como se você mergulhasse na história. E ela vai estar agendando visitas, né, para aqueles que tiverem interesse de vir depois para conhecer, e com o maior prazer. Ela faz isso aí com maior alegria, porque ela também viveu essa época e tem um prazer muito grande. Uma ótima oportunidade para as escolas, né? Porque é uma volta passada, uma história aqui de Jataí. Sem dúvida nenhuma, né? Só a possibilidade das pessoas conhecerem o início, por exemplo, da Universidade Federal de Goiás em Jataí, né, que hoje está se consolidando, a universidade propriamente dita de Jataí, né, com a emancipação, e a Jataí também se consolidando como esse polo universitário, depois de anos, né, isso aí aconteceu há 30 e tantos anos atrás, quase 40 anos atrás. É interessante para os alunos conhecerem essa origem, né? Como que começou, as dificuldades que eram naquela época, enfim, tudo isso é história, e um povo sem história não é nada, no meu entendimento. Então, por isso que nós estamos muito felizes com essa inauguração, e especialmente falando como filho, em nome de toda a família. Então tá bom, se você quiser saber mais informações, ficou curioso para ver os itens pessoais, a inauguração será nesta segunda-feira, dia 5, aqui no Centro Cultural Basileu Toledo França, no 2º andar, a partir das 8 horas da noite. Você não pode perder.